Bom dia! Fala, galera do sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Comigo está tudo jóia. Vamos para mais uma aula de matemática. Estamos na apostila do quarto bimestre, no módulo 31, que fala sobre múltiplos e divisores. Agora, nós faremos a correção da página 377. Vamos lá? Questão número 2. Considere os 5 primeiros números primos. Vamos grifar aqui, pois é importante. Então, os 5 primeiros números primos. Multiplique todos esses números. Letra A. Qual é o algarismo da ordem das unidades desse produto? Letra B. Se você tivesse multiplicado os 20 primeiros números primos, obteria a mesma resposta? Justifique. Então, vamos para a nossa resposta. Os 5 primeiros números primos são o 2, o 3, o 5, o 7 e o 11. Quando nós multiplicamos 2 vezes 3, vezes 5, vezes 7, vezes 11, o resultado é 2.310. E no algarismo da unidade, nós temos o zero. Então, qual é o algarismo da ordem das unidades desse produto? É o zero. Se você multiplicasse os 20 primeiros números primos, obteria a mesma resposta? Ele terminaria em zero? Justifique. A resposta é sim. O algarismo das unidades será zero, pois o 2 e o 5 serão fatores dessa multiplicação. Nós teremos o 2 e o 5 nessa multiplicação. Portanto, o produto 2 vezes 5 é 10 e 10 termina em zero. Como os demais fatores, resulta sempre em um múltiplo de 10, ou seja, em um número que termina em zero. Agora, a questão número 3. Considere o quadro de multiplicação de 1 a 12 que foi trabalhado em sala de aula lá no comecinho do módulo. Na letra A, escreva os números primos que compõem esse quadro. Então, nós queremos os números primos que estão compreendidos aqui, que estão aqui de 1 a 12. Os números primos são 2, 3, 5, 7 e 11. Lembrando que um número primo é aquele que dá divisão por 1 e por ele mesmo. Letra B. Identifique nesse quadro 2 pares de números primos entre si. Justifique sua resposta. Há várias respostas possíveis. 2 possibilidades. Nós temos o 15 e o 22, ok? Que são resultados ali de multiplicações. Os divisores de 15 são 1, 3, 5 e 15. O 15 dá divisão exata por esses 4 fatores aqui, por esses 4 números. Já o 22 tem como divisores 1, 11 e 22. Então, eles são números primos entre si, pois o único divisor que eles possuem em comum é o número 1. Outro exemplo, 77 e 16. Os divisores de 77 são 1, 7, 11 e 77. Os divisores de 16 são 1, 2, 4, 8 e 16. Como o 77 e o 16 possuem o número 1 como maior divisor comum e único divisor comum, eles são chamados de números primos entre si. Agora a questão número 4. Responda às perguntas justificando sua resposta. Letra A. 140 é divisível por 30? A resposta é 140 não é divisível por 30, pois não é divisível por 3, embora seja divisível por 10. Como eu sei que ele não é divisível por 3? Somando os algarismos, eu tenho 1 mais 4, 5,
mais 0, 5. A soma é 5. Ele não é divisível por 3. Se ele não é divisível por 3, logo ele não é divisível por 30. Para ser divisível por 30, ele tem que ser divisível por 3 e por 10 ao mesmo tempo. 148 é divisível por 12. 148 não é divisível por 12, pois os divisores de 12 são 1, 2, 3, 4, 6 e 12. E o 148 ele não é divisível por 3. Então, se o 148 não é divisível por 3, ele não será divisível por 12. A divisão não é exata. Acompanhem comigo. 8 mais 4, 12, mais 1, 13. Ele não é divisível por 3. Então, o 148 é divisível por 1, é divisível por 2, é divisível por 4, é divisível por 6, mas não é divisível por 12, pois ele não é divisível por 3. 252 é múltiplo de 21. 252 é divisível por 12, pois a divisão é exata. 252 dividido por 12 é 21. Então, 252 é múltiplo de 21. Agora, questão número 5. Descubra regularidades na tabuada. Construa a tabuada do 3, organize-a em colunas e estenda os cálculos para além do 10 vezes 3, conforme sugerido abaixo. 1 vezes 3, 3. 2 vezes 3, 6. Aí eu continuei aqui. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 3, 12. 5 vezes 3, 15. 6 vezes 3, 18. 7 vezes 3, 21. 8 vezes 3, 24. 9 vezes 3, 27. 10 vezes 3, 30. 11 vezes 3, 33. 12 vezes 3, 36. 13 vezes 3, 39. 14 vezes 3, 42. 15 vezes 3, 45. 16 vezes 3, 48. 17 vezes 3, 51. 18 vezes 3, 54. 19 vezes 3, 57. 20 vezes 3, 60. Continue a investigação até o momento em que considerar necessário. Observe a sequência dos resultados obtidos. Existem regularidades. Escreva-as, analisando se elas são válidas para toda a tabuada ou para casos particulares. Essa tarefa é a base que nós já utilizamos em uma das nossas aulas. Não se esqueça de levar seu caderno para a escola. Seria ótimo, né, se nós pudéssemos estar presencialmente na escola. Então, aqui está o nosso resumo. Se a questão número 5 não tem espaço suficiente na apostila de vocês, façam no caderno. Combinado? Então, observando a sequência dos múltiplos de 3, diferentes de 0, temos 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 48, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69 e 72. A sequência é formada por números que são nessa ordem. Tem ímpar e par, ímpar, par, ímpar e par. Então, a sequência é formada por números ímpares e pares alternados, exatamente por ser o resultado de um número ímpar ou par multiplicado por 3, que é ímpar. A soma dos algarismos de qualquer número sempre pode ser reduzida a uma soma que é múltipla de 3, até o 9, ou seja, 3, 6 e 9, como nós já vimos a regra da divisibilidade pelo 3. Agora, vamos para a questão número 6. As situações a seguir referem-se ao jogo avançando com o resto. Letra A.
Qual é o número obtido no dado que ou impede que você avance sua ficha ou permite que você avance apenas uma casa? Por que isso acontece? É o número 2. Se o número da casa em que a ficha estiver for par, a ficha permanece onde está, pois a divisão por 2 é exata, o resto é zero e não se avança nenhuma casa, pois todo número par é divisível por 2. Se esse número for ímpar, o resultado da divisão de um número ímpar por 2 sempre dá resto 1. Então, se o número for ímpar, avança-se uma casa. Agora, a letra B. A equipe adversária, a sua, estava com a ficha na casa 77 e conseguiu avançar para a casa 12. Que número essa equipe obteve no dado? Caminhou 5 casas. Observem aqui, onde está o 77? Aqui nós temos o 77, 1, 2, 3, 4, 5 casas até chegar no 12. Então, para andar 5 casas, portanto, obteve a face 6 no dado, pois 77 dividido por 6 tem 5 como resto. Caminhou 5 casas, pois o resto da divisão foi 5. Letra C. Se a sua ficha estiver na casa 30, então vamos analisar aqui onde está a casa 30. A casa 30 está aqui. Que número no dado não permitirá que você avance? Justifique sua resposta. Na casa 30, só é possível avançar se você tirar a face 4 do dado. Se você tirar o 1, 30 dividido por 1 é uma divisão exata. 30 também é divisível por 2, porque é par. 30 é divisível por 3. 30 dividido por 3 é 10. 30 é divisível por 5, que é 6. E 30 é divisível por 6, que é 5. Então, a única chance aqui é se tirar a face 4, ok? Se sua ficha estiver na casa 12, que é a casa que eu estou mostrando aqui para vocês, qual é o único número no dado que permitirá que você avance com sua ficha? Justifique sua resposta. Na casa 12, só é possível avançar com a face 5 do dado. Se tirar 5, você avança, pois o 12 é divisível, ele dá divisão exata pelo 1, pelo 2, pelo 3, pelo 4 e pelo 6. Então, para avançar, quem está aqui na casa 12 tem que tirar o 5. Agora, a questão 7. No tabuleiro do jogo, avançando com o resto, pinte de vermelho todos os múltiplos de 2, de verde os múltiplos de 5 e de amarelo os múltiplos de 3. Então, como vocês devem fazer? De vermelho, os múltiplos de 2. Todos os números pares, ou seja, os que terminam em 0, 2, 4, 6, 8, devem ser coloridos de vermelho. De verde, os múltiplos de 5, que são aqueles que têm final 0 ou final 5. E de amarelo, os múltiplos de 3, que são aqueles em que a soma dos algarismos é o resultado. Tem como resultado 3, 6 ou 9, ok? E não se esqueçam, alguns números podem ter mais de uma cor. Combinado? Agora, a questão número 8. Investigue a tabuada do 9. Proceda da mesma maneira que fez com a tabuada do 3. Construa uma tabuada do 9 até o momento que julgar suficiente para sua investigação. Observe as regularidades existentes e anote-as. Eu fiz a tabuada aqui. 1 vezes 9, 9. 2 vezes 9, 18. 3 vezes 9, 27, 4 vezes 9, 36, 5 vezes 9, 45, 6 vezes 9, 54, 7 vezes 9, 63, 8 vezes 9, 72,
9 vezes 9, 81. 10 vezes 9, 90. E continua. 11 vezes 9, 99. 12 vezes 9, 108. 13 vezes 9, 117. 14 vezes 9, 126. 15 vezes 9, 135. 16 vezes 9, 144, 17 vezes 9, 153, 18 vezes 9, 162, 19 vezes 9, 171, 20 vezes 9, 180. As regularidades nós já discutimos também. A cada grupo de 10 números, há uma repetição da sequência do algarismo das unidades. Nós temos aqui 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. De novo, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Sempre nessa ordem. Pela conclusão anterior, o algarismo das unidades segue em ordem decrescente, do maior para o menor. E a soma dos algarismos dos múltiplos de 9 sempre é 9, ou sempre pode ser reduzida a 9. 1 mais 8, 9. 2 mais 7, 9. 3 mais 6, 9. E assim por diante. Agora, nós vamos para a página 378. Questão número 9. Para responder às questões a seguir, considere estes números: 72, 305, 2001, 90, 45, 26, 1065, 434, 2010 e 149. Na letra A, quais são divisíveis por 2? Justifique sua resposta. Eu só coloquei quais são divisíveis por 2. Eu preciso que vocês acrescentem a resposta, ok? Se o espaço da apostila não for suficiente, coloquem no caderno. Os divisíveis por 2 são 72, 90, 26, 434 e 2010, porque são números pares, porque terminam em 0, 2, 4, 6 ou 8. Quais são divisíveis por 5? 305, 90, 45, 1065 e 2010, porque terminam, porque na ordem das unidades nós temos o 0 ou o 5. Todo número que termina em 0 ou 5 é divisível por 5. Quais são divisíveis por 10? O 90 e o 2010, pois terminam em 0, pois a ordem das unidades é ocupada pelo 0. Agora, quais são divisíveis por 3? O 72, 2001, 90, 45, 1065 e 2010, porque a soma de seus algarismos é um múltiplo de 3. Quais são divisíveis por 2 e 3 simultaneamente? Aqui por 2 nós temos o 72, por 3 também. Então, o 72 é divisível por 2 e por 3. Aqui não precisa justificar a resposta, é só observar. O 90 é divisível por 2 e também é divisível por 3. E o 2010. Então, quais são divisíveis por 2 e 3 ao mesmo tempo? 72, 90 e 2010. Quais são divisíveis por 3 e 5 simultaneamente? Pelo 3 e pelo 5. Nós temos o 90, nós temos o 45, temos o 1065 e o 2010. Quais são divisíveis por 3 e 10 simultaneamente? Pelo 3 e pelo 10. Nós temos o 90 e o 2010. Quais são divisíveis por 2, 3, 5 e 10 ao mesmo tempo? O 90 e o 2010.
Quais são divisíveis por 9? São aqueles em que a soma dos algarismos é um múltiplo de 9, que são o 90 e o 45. Questão número 10. Escreva o que se pede em cada item. Um número de 3 algarismos que seja divisível por 2 e por 5 simultaneamente. São números terminados em 0. Eu coloquei como exemplos 120, 150, 180. Vocês podem escolher quaisquer números que terminem em 0. Letra B. Um número de 2 algarismos que seja divisível por 2, mas não seja divisível por 5. Então, nós temos um número par não terminado em 0. Se o número terminar em 0, ele é divisível por 5. Então, nós podemos usar todos os números pares que não terminam em 0, pois os que terminam em 0 são divisíveis por 5. E nós não queremos números divisíveis por 5. Coloquei como exemplos 42, 38, 64. Na letra C, um número de 2 algarismos que seja simultaneamente divisível por 5 e por 10. Para ser divisível por 5 e por 10, são números terminados em 0, 10, 20, 30, 40, 50, ok? Um número de 4 algarismos que seja divisível por 5, mas não seja divisível por 10. Para ser divisível por 5 e não ser divisível por 10, são números que terminam em 5. Números que terminam em 5 são divisíveis por 5, mas não são divisíveis por 10. Então, números terminados em 5. Lembrando que eles devem possuir 4 algarismos. Eu coloquei 2.345, 1.005, 7.015 e vocês podem escolher quaisquer números com 4 algarismos e que terminem em 5. Letra E. Um número de 3 algarismos que seja divisível por 2, 5 e 10 simultaneamente. Para ser divisível por 2, 5 e 10 ao mesmo tempo, são números de 3 algarismos terminados em 0. Se termina em 0, é divisível por 2, é divisível por 5 e é divisível por 10. Coloquei como exemplos 360, 600, 720. Questão número 11. Escreva o menor número de 2 algarismos múltiplo de 2, 3 e 5 simultaneamente. É só multiplicar o 2, o 3 e o 5. 2 vezes 3, 6 vezes 5, 30. Então, o menor número de 2 algarismos que é múltiplo de 2, 3 e 5 é o 30. Agora, eu quero o maior número de 2 algarismos que é divisível por 3 e 5 simultaneamente. Com 2 algarismos, nós temos o 99. Só que 99 não é divisível por 5. Para ser divisível por 5, nós temos o 95 e o 90, que são os maiores que são divisíveis por 5. 95, 9 mais 5, 14, não é divisível por 3. No 90, 9 mais 0, 9. É múltiplo de 3, é divisível por 3. Então, é o 90. Agora, eu quero o menor número de 3 algarismos, que é divisível por 2 e 3 ao mesmo tempo, simultaneamente. O 100 é divisível por 2, mas não é divisível por 3. O 101 é ímpar, ele não é divisível por 2. Agora, o 102. 1 mais 0 mais 2 é 3. Ele é par e é divisível por 3. Então, é o 102. Letra D. O único número par que é primo. O único número par que é primo é o número 2. Agora, a questão número 12. Responda. Quantos números naturais de 3 algarismos são múltiplos de 5? Deixe registrado como pensou. Há um total de 180 números de 3 algarismos que são múltiplos de 5. Existem 9 algarismos que podem ocupar a ordem da centena. Na centena, nós podemos ter o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9.
10 algarismos para a ordem das dezenas, porque na dezena você pode ter o 0. Aí você tem 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9. E 2 que podem ocupar a ordem das unidades, porque ele tem que terminar em 0 ou 5. Então, nós podemos usar aquele princípio que nós aprendemos multiplicativo para o cálculo da probabilidade. Então, para a centena são 9 possibilidades, vezes 10 para a dezena, vezes 2 para a unidade. 9 vezes 10, 90, vezes 2, 180. Quantos números de 4 algarismos distintos, então são 4 algarismos distintos, e múltiplos de 3 podem ser formados com os algarismos 1, 2, 4 e 5, deixe registrado como pensou. O produto que dá o total de números possíveis com 4 algarismos é, nós temos 4, depois nós só podemos usar 3 porque não pode ter repetição, depois 2, depois 1. 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24, vezes 1, 24. Agora, letra C. Quais são os números divisíveis por 3 de no mínimo 2 algarismos que podem ser escritos com os algarismos 4, 5 e 7 sem repetição? Os números possíveis são o 45, o 54, o 75 e o 57, visto que somente eles terão a soma que é um múltiplo de 3. 4 mais 5, 9, 5 mais 4, 9, 7 mais 5, 12, que é o mesmo que 1 mais 2, que é 3, e aqui também. Com os mesmos algarismos, 4, 5 e 7, podendo repeti-los agora, escreva os números de 3 algarismos que sejam divisíveis por 3. Os números são 444, 447, 474, 555, 747, 774, 777, visto que somente eles terão a soma que seja um múltiplo de 3. Então, vocês podem verificar que somente esses, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 opções. Somente essas 7 opções têm a soma, que é um múltiplo de 3. A questão número 13 é cancelada e assim nós concluímos o módulo 31. Não se esqueçam, vocês podem treinar. A matemática, quanto mais treino, melhor. Então, vocês têm a TC online. Façam a tarefa online. Para aprofundar os estudos, vocês devem acessar o plural e realizar os exercícios extras disponíveis. A tarefa que é a dose mínima e a dose para leão. Combinado? Qualquer dúvida vocês já sabem. Entrem em contato comigo, me chamem no WhatsApp, que eu vou ficar muito feliz em atendê-los e esclarecer as dúvidas. Um beijo, até a próxima aula, que nós vamos começar o nosso módulo 32. Tchau, tchau!